Porque a Polícia Civil do Rio de Janeiro atualizou o balanço da mega operação nos complexos da Penha e do Alemão. Dos 117 mortos considerados suspeitos, 99 já foram identificados. Entre eles, 78 tinham um histórico de crimes graves, incluindo acusações de homicídio, tráfico de drogas e organização criminosa, e 42 estavam foragidos. O secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, afirmou que 39 mortos eram de outros estados, sendo 9 deles chefes de facção. Os chefes são os seguintes, que já foram identificados, né? Chico Rato, que é chefe do Comando Vermelho lá em Manaus, no Amazonas. DG, que é chefe do Comando Vermelho na Bahia, mas se eu não me engano, mais precisamente em Feira de Santana. FB, também da Bahia. Fernando Henrique dos Santos, de Goiás, aquele até que o governador Ronaldo Caiado tinha citado. Gringo, de Manaus. Mazola, esse que é de Feira de Santana, na Bahia. PP, do Pará. Rodinha, do Itaberaí, em Goiás também. E Russo, de Vitória, no Espírito Santo. O secretário de Polícia Civil destacou que os complexos se tornaram o quartel-general do Comando Vermelho em nível nacional. Segundo ele, os criminosos de outros estados vão ao Rio, né, para treinamento e voltam aos seus locais de origem para expandir a facção. O governador do Rio, Cláudio Castro, afirmou que o balanço da operação... Vamos assistir o trecho. Bom dia, pessoal. Já estou aqui de manhã no Palácio Guanabara, junto com o nosso secretário de Estado da Polícia Civil, o delegado Felipe Cury. Acabei de receber as primeiras informações sobre os narcoterroristas que foram neutralizados na nossa última operação, e as informações são impressionantes. 59 pessoas identificadas até o momento, todas com histórico criminal. 22 delas naturais de outros estados, 6 do Pará, 6 do Amazonas, 3 da Bahia, 2 de Goiás, 2 do Espírito Santo, 2 do Ceará, 1 da Paraíba. E alguns exemplos. É isso aí. Boa noite, Gustavo Negreiros. Boa noite, Estênio Dantas. Boa noite, Ciro. Boa noite, Estênio. Boa noite a você, amigo da 96 FM. Primeiro, parabenizar a 96 FM pela manchete correta, né? Porque os portais picaretas do Brasil, que a gente tá vendo aí, muitos tá dizendo assim: nenhum dos mortos estava nessa operação, né? Não, denunciado pelo MP pelo nessa operação. Mas você vê o seguinte: dos 99 que foram identificados já, 80 tinham passagem por grandes crimes. E eu até demais, porque eu pensava que poucos tinham passagem. A gente, mas você tá chamando todo de bandido, né? Eu tô também, eu, o governador e as pessoas de bem. Mas é porque muitas vezes o cara pode chamar o bandido e não tem nenhuma passagem ainda, né? Porque como lá era um território isolado do Brasil, você vê, mesmo sendo um território isolado, sob a guarita da facção, desses 99 identificados, 80 tinham grandes crimes nas costas. Então, é muito interessante, porque a imprensa cafajeste do Brasil, a imprensa nojenta do Brasil, esses jornalistas, a gente tem que falar dessa forma, porque terça-feira esses picaretas estavam com um discurso. Graças a Deus a gente aqui estava com o discurso que a gente sempre teve. Mas até a fala do governador do Rio de Janeiro, o grande Cláudio Castro, às 11 horas da manhã da quarta-feira, a imprensa nojenta brasileira estava deitando e rolando, tentando botar a população brasileira erroneamente, como a Rede Globo, como a Miriam Leitão, como toda a Globo News todinha, esses jornais Leco, era cada especialista sem futuro em segurança pública. Graças a Deus a gente aqui sempre segurou, desde a primeira hora, a mesma opinião, né? Agora, esse pessoal está tendo que engolir, porque a população do Rio, a gente diz isso desde o primeiro momento, está batendo palmas. Essa operação teve uma sequela muito boa para o Brasil. Estamos há 3 dias sem escutar a voz do presidente Lula. Deixou de falar as bobagens que ele fala o tempo todo. Mas eu lembro da última fala do presidente Lula, que o traficante era vítima dos usuários. Eu lembro, Estênio, da última fala do presidente Lula.
O presidente Lula tá calado, pessoal. E a gente já viu esse ministro Lewandowski por um lado, pro outro. O mesmo ministro que disse que em Mossoró tinha cavernas, cobras e qual é a outra coisa? Caverna, cobra e montanhas. E montanhas. Mossoró tem uma serrazinha que alguém deve ter dito, ali saiu pela Serra Mossoró. Ele confundiu uma serra só que tem lá com uma cadeia de montanhas. Que a gente já vê esse cara indo pro lado e pro outro, atropelando o diretor da Polícia Federal. Porque nós, brasileiros, todos nós, você que está nos escutando, você que está no rádio, você que está aí no YouTube, nós somos vítimas da política de segurança do PT e da imprensa. Essa é a verdade. A gente está acostumado a criminalizar os policiais e idolatrar os bandidos. E aí o grande Cláudio Castro, hoje teve um confronto no Ceará. E aí eu tenho que parabenizar o governador petista Elmano. Elmano o quê? Depois pega aí, Elmano, que é o sucessor de Camilo Santana. O Elmano. No confronto entre a polícia de Ceará e os bandidos, 7 morreram. 7 bandidos no Ceará. Elmano de Freitas. Eu pensava que era Elmano de Freitas. Elmano de Freitas. É a polícia mais letal do país hoje. É do Ceará. Não é da Bahia, não? Não, é do Ceará. Pois é, mas sabe o que é que o Cláudio Castro fez hoje? Fez uma postagem hoje de manhã. Parabenizando Elmano. E eu também parabenizo. Parabéns pro governador do Ceará, Elmano. Parabéns, Elmano. Parabéns, Cláudio Castro. Desde terça-feira o Brasil mudou. Eu prestei atenção na fala do governador do Rio de Janeiro, né? Ele usa uma palavra que eu acho que isso já é organizado para ser plenamente divulgado. Ele fala em narcoterroristas, 80 narcos terroristas. As imagens mostram que me chamou muita atenção aquelas imagens do exército, né, dos soldados do tráfico, né, todos vestidos camuflados. Só faltava mesmo a bandeirinha aqui da Palestina, né, aquele lençozinho que eles usam na cabeça, mas parecia o Hezbollah, parecia o Hamas, né? Então não foi à toa que ele falou narcoterroristas, certo? Porque mais da frente, quando os dados começarem a aparecer, vai haver alguma ligação, né, de financiamento, alguma coisa por aí. Esse golpe que foi dado, essa ação policial, eu estava fazendo umas análises dentro do que eu já li e já vi, né? Isso foi um golpe mortal, não ao tráfico do Rio de Janeiro, mas ao tráfico, mais precisamente, ao Comando Vermelho no Brasil inteiro. Lá era um grande QG, um grande resort, uma grande fortaleza, né? Para esses chefes de vários estados, inclusive dizem, não sei ainda, não tenho certeza, diz que tem alguns membros do Rio Grande do Norte que também foram mortos, né? Não apareceu. O Via Certa 96 trouxe ontem que dos 121 mortos, né, na operação, 4 seriam de Natal. E aí a gente não sabe especificamente se são 4 nascidos em Natal ou se eram de origem aqui de Natal. O chefe maior que está sendo procurado é paraibano, né? Uhum. Mas ele foi para lá e se tornou... Mas assim, essa turma que foi identificada agora, isso é o primeiro escalão da Bahia, né, dos estados. Agora, ele não vai sozinho, ele leva o segundo escalão. Então, eu lembro que eu falei aqui que dos 100 mandados de prisão, 20 era do Pará, né? Então a polícia foi lá sabendo o que queria, né? Que era cumprir os mandatos de prisão, né? E sabendo quem eles foram caçar. Informações. A gente deu uma pesquisada rápida aqui na internet. Aqueles 10 nomes dos chefes do Comando Vermelho em seus respectivos estados que foram mortos na operação do Rio de Janeiro. Você lembra que você até trouxe aqui que nenhum das vítimas, né, dos mortos, segundo o jornal O Globo, tinha sido denunciado pelo Ministério Público, né? E aí, numa rápida pesquisa, a gente percebe, na verdade, que pelo menos esses que eram apontados como chefe do tráfico, tem uma ficha policial imensa, que por mais que não tivessem sido denunciados no momento, mas já foram condenados. E aí eu peguei, por exemplo, o rapaz chamado Chico Rato, que tinha 32 anos e um histórico de mortes na bagagem. O primeiro homicídio foi em 2017.
ainda de 2 irmãos lá em Manaus. E aí uma série de homicídios e tudo mais. Aí na época da prisão tem até o delegado titular lá de Juan Valério, especializado em homicídio e sequestro, já afirmou que Chico Rato era o chefe do tráfico no Tancredo Neves. A polícia também afirmou que era próximo de narcotraficantes e um dos líderes da extinta facção Família do Norte. Aí tem mais, mas não é só isso não, tem mais também. Tem um senhor aqui chamado, o senhor, entre aspas, né, de forma irônica. Senhor? O senhor do crime. É o PP, o WL. É o paraense Wesley Martins da Silva, de 27 anos, PP ou WL. Aí tem uma foto dele, pesquisa aí na internet que você vai achar, tem uma foto dele com o rapper Oruan, né, o filho de Marcinho VP, um dos fundadores do Comando Vermelho. Aí tem uma fala dele interessante na reportagem aqui, do próprio G1, inclusive, que diz assim: segundo o secretário de Segurança lá do Pará, abre aspas, muitos procuram o Rio de Janeiro para se refugiar e também para dar as ordens de lá. Com investigações em andamento, foram cumpridos 32 mandados de prisão de pessoas do Pará que estavam atuando nos complexos da Penha e do Alemão. Ou seja, esse PP, ele era o chefe do tráfico lá no Pará, e dava do Rio de Janeiro as ordens no Pará. Era lá do Rio de Janeiro que ele definia qual droga ia chegar, quem é que ia morrer, quem é que ia evoluir na facção. Só para você ter uma ideia. E aí, acabou que essa reportagem da Globo, do U Globo, pesou muito pro Ministério Público. Pô, não tem, esse pessoal não tá denunciado. Não, mas entenda, é porque o Globo, ele tá sendo mal intencionado. Ele não tá denunciado porque a polícia foi cumprir 100 mandados de prisão. E não era para esses caras. Esses caras apenas estavam lá, e aí eles reagiram, mas eles estavam condenados, eles estavam em outras investigações.